Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Doutor Sono. Novo filme dirigido por Mike Flanagan, é um dos diretores mais em evidência do terror mainstream dos últimos anos. Se você assistiu A Maldição da Residência Hill, a autoria dele em produção, ele escreveu, ele adaptou o livro para a série da Netflix. Ele também tem feito já há um tempo filmes diretamente para a Netflix, como por exemplo O Jogo Perigoso e o Rush, e agora ele volta para o cinema, adaptando de novo uma obra do Stephen King. Ele está meio que se tornando o novo Frank Darabont, assim, que é um cara que se dedica nas obras de um grande escritor. Ele é um fã assumido do cara, então ele pegou um livro que é icônico por ser continuação de uma das obras mais icônicas do Stephen King, que é O Iluminado. Então, antes de falar sobre o filme em si, eu preciso pontuar algumas coisas do tipo: não li esse livro, li O Iluminado, gosto muito do filme do Kubrick, tanto quanto eu gosto do livro também, apesar de serem coisas bem diferentes. O próprio Stephen King odeia a adaptação do Kubrick, que é considerado um dos maiores filmes de terror, uma das maiores produções de terror de todos os tempos. Concordo, então aí você já vai mensurando o quanto você vai dar de valor, na minha opinião, que eu percebo cada vez mais que tem sido um tanto quanto um caminho oposto a muitas pessoas, porque eu não curti esse filme, para ser muito sincero. Eu sei que esse filme ele se predispõe a responder muitas das questões que ficam em aberto no Iluminado, e eu gosto disso, de não ter respostas, e esse filme ele responde tudo, que para mim foi... não vou dizer que eu fiquei chateado, porque era o que eu esperava, mas eu acho completamente desnecessário. E por fim, eu sou muito fã do Ian McGregor. Então é legal quando esses grandes atores, eles resolvem fazer terror. Ao contrário de muitos dos grandes atores que começam no terror, né? Tipo um Kevin Bacon, um Leonardo DiCaprio, um Johnny Depp, e depois vão fazer vários outros filmes, é meio que o caminho ao contrário, como foi no Sinister com Ethan Hawke, ou então no remake de Poltergeist com Sam Rockwell, agora é o Ian McGregor fazendo um filme de terror. E a atuação dele com certeza não é o que se destaca nesse filme, mas eu vou começar contando da história. Ela se passa vários anos depois do Iluminado. O Dan, ele já tá grande, o Dan Torrance já tá grande, e mostra um pouco da vida dele ali, de meio que não sabendo lidar com esse poder que ele tem. Ele leva uma vida desregrada, muita bebida, muita droga, não dá muito valor para si próprio, não consegue entender o seu significado, a sua importância, os seus poderes. Então ele é o Iluminado. O filme do Kubrick ele dá menos importância para isso, para esse ponto da criança com esses poderes, né? Uma criança mediúnica, com altas capacidades mediúnicas. Isso fica meio que em segundo plano quando se destaca a loucura do Jack, né? Do papel do Jack Nicholson ali, do Jack Torrance, quando o hotel começa a meio que dominar ele e tal. Então tem esse período que isso é pouco no filme, e depois tem ele meio que se encontrando. Ele tem esse contato com o Dick, né, o cozinheiro lá do hotel, que pra mim é uma coisa estranha, porque esse filme é continuação do filme do Kubrick, que o Stephen King não gosta, e que o Stephen King gostou muito desse. Isso se leva em consideração que o Dick, o cozinheiro Dick, não morreu no filme, e que o hotel explodiu no final do livro, fica tudo muito conturbado, fica uma mistureba muito louca. E o Mike Flanagan, que é um diretor muito autoral, ele tem uma mão firme ali, ele é bom para fazer especialmente espaços fechados no terror, né? Parece que ele quis homenagear demais o Kubrick e ficou meio que uma cópia mal feita, digamos. Ele recria momentos ali que eu achei bobo, especialmente momentos icônicos do Iluminado. Mas tem uma nova ameaça. Então, quando o Dan ele se encontra, ele vai para uma nova cidade, ele meio que tenta recomeçar uma nova vida, porque ele tem um contato com outro Iluminado, uma outra presença de uma pessoa que também é tão poderosa quanto ele, e ele mantém esse contato à distância. Ele fica sabendo dessas formas de existência que se alimentam de pessoas que têm esse poder, como se fossem vampiros de alma. E aí o papel da Rebecca Ferguson, que também eu achei uma ameaça muito fraca, tanto em exposição quanto em propriamente uma ameaça que não faz muito frente a esses Iluminados e seus poderes. Então eles são, como eu disse, vampiros de almas, eles existem já há décadas, eles vivem há muito mais tempo do que um ser humano normal. E aí o processo de alimentação desses seres, essa sociedade, como se fosse uma sociedade de ciganos, eles têm ali uma caravana que chama o Verdadeiro Nó, e eles são meio que, como os ciganos também, eles vão de área em área, né?
eles não ficam presos num lugar só, eles vão onde eles encontram essa fonte de alimento. É uma coisa muito alegorizada, eles tragando aquele vapor que quando a pessoa está com medo, ela exala esse vapor. Eu achei extremamente tosco, aqueles olhos brilhantes, e aquilo é de um terror muito... que muitas pessoas dizem, né? Esse terror aventuresco, esse terror não tão assustador, mas uma coisa mais de aventura mesmo. Eu diria até infanto-juvenil, talvez se encaixe aí. De novo, eu não tinha expectativa, não li o livro. Na verdade, amigos meus, amigos próximos odeiam esse livro, então eu já fui até que com nenhuma expectativa. Porém, o Mike Flanagan é um grande diretor e o Ian McGregor também é um grande ator. Então, como o filme se desenvolve nessas 2 horas e meia e como esses iluminados se juntam para enfrentar essa ameaça do mal verdadeiro, é uma progressão muito, assim, cartilha de terror, assim, não tem absolutamente nada de surpresa. É um filme bem feito, é uma produção milionária, de um diretor que entende do que está fazendo, mas para mim não funcionou, porque toda a recriação de Iluminado parece tosca, parece uma cópia mal feita, inclusive uma reencenação, eu diria, com a Shelley Duvall ali com uma outra atriz que se parece, o Jack Nicholson com um outro ator que se parece, até um menininho Dan, novinho, com um outro ator que se parece. Eu não entendi por que fazer isso, que leva até um desfecho que muitas pessoas têm gostado, mas eu achei só uma bobagem perto do que da importância do filme do Kubrick e da própria obra do Stephen King, por mais que ele deteste esse livro. Uma curiosidade é que eu fui à exposição do Kubrick que teve aqui em São Paulo há uns anos lá no MIS, e aí tinha tanto a cópia do Kubrick do Iluminado quanto o roteiro do filme. E tudo rabiscado, com um monte de tipo, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é uma porcaria. Então dá para entender muito bem do porquê que o Stephen King odeia essa adaptação. Então ele ficou do lado do Mike Flanagan, deu um amparo ali, e eu não consigo entender por que tomaram certas decisões do tipo, vamos mudar o livro, vamos levar em consideração coisas que acontecem no filme, coisas que acontecem no livro, faz questão de trazer parte da trilha sonora do filme, que é extremamente simbólica, com uma trilha sonora muito fraca, original desse filme, com uma sacada de batimento cardíaco, que sempre constrói essa crescente narrativa, que eu achei bem ruinzinha. Então, assim, de forma geral, é uma produção muito bem feita, mas uma história que é difícil levar a sério, porque ele é muito ruim, muito fraco, com personagens, até o Ian McGregor, com personagens... Tipo, eu falar que o Dan Torrance é um personagem esquecível é muito triste, porém é. Então, assim, eu passaria. Achei o filme passável, bem fraco. Valeu.